Você já esteve diante de um grande desafio na vida? Aliás, de forma mais particular, nesse momento da sua história, nesses dias, você tem estado diante de um grande desafio? É interessante que quando nós estamos diante de grandes desafios, a tendência nossa é nos acovardarmos, é recuarmos, retrocedermos, é sermos intimidados, e mesmo que no discurso deixemos bem claro que não tememos aquele desafio, somos, na prática, colocados diante de uma situação de freio, em que nós somos, vez e outra, impedidos de avançar. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que precisamos de coragem para enfrentar o nosso futuro, coragem para enfrentar o nosso presente, melhor dizendo. E eu quero então trabalhar com você a história de um homem que teve o seu presente marcado pela morte de um grande líder, do grande mentor da sua vida, e que de repente Deus agora espera dele, e somente dele, uma atitude. Ele no primeiro momento se acovarda, se intimida, se prostra, mas Deus o anima e o motiva a avançar. Eu quero ler esse texto registrado em Josué, capítulo 1, versos de 6 a 9, e diz assim a palavra de Deus: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é uma passagem muito conhecida. Sobre esta passagem, eu particularmente já ouvi dezenas, centenas de estudos, pregações, mas é uma palavra que ela sempre se torna nova para mim, porque ela fala da presença de Deus no nosso presente. Ela fala da intervenção de Deus e do interesse de Deus no nosso presente, a fim de que avancemos para um futuro mais promissor e abençoado, um futuro mais bem-sucedido, vitorioso. O texto vai dizer um pouco antes do versículo 6, ou seja, logo no início, versos 1 e 2, que Moisés, o grande líder, havia morrido. Josué, então, iria ocupar naturalmente esse cargo. E esse lugar da liderança assombra tremendamente o coração de Josué. Ele se vê diante de um desafio que ele julgava ser muito maior do que a sua capacidade, do que a possibilidade dele corresponder. Ele não tinha mais Moisés, ele não tinha mais a liderança do grande líder de Israel, Moisés. Estava agora, nesse sentido da liderança, sozinho, tendo que decidir sobre o futuro de Israel. Deus havia dado uma promessa a Moisés e estende essa promessa a Josué, dizendo: olha, você fará este povo herdar a terra. No entanto, ele está prostrado e Deus fala: olha, levanta daí, levanta, se posiciona, você fará este povo herdar a terra. Deus então vai como que sacudir a vida de Josué e despertá-lo para avançar. O presente era intimidador. A história que estava em torno daquele momento presente na vida de Josué era uma história intimidadora. Mas para além da situação real, que era desafiadora, intimidadora, havia ali uma posição de Deus a respeito de Josué. Eu estou contigo, Josué, por onde quer que andares. Eu sou presente na sua vida. Ele então começa a desafiar Josué e dentre esses desafios ele diz: não temas. Não fui eu que te mandei? Não temas, esforça-te e tem bom ânimo. Em outras palavras, não se entregue às suas fraquezas, não se entregue ao seu desânimo, não se entregue aos seus temores, se encha de coragem, de ousadia, de força e de ânimo e avance. E ele diz: eu estou com você, não fique espantado, porque eu, Senhor, o teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. É óbvio que o Senhor não estava blefando. Se você ler o restante do texto e a sequência, vai ver que Josué transformou-se num grande líder, um homem que teve experiências com Deus tremendas, que avançou e triunfou em quase todos os momentos da sua história como líder de Israel. No entanto, tudo começa
quando Josué, diante do seu presente, deixa de dar ouvido à intimidação, ao desafio que se apresentava grande, demasiadamente grande para ele, e passa a dar ouvidos à voz do Senhor. Uma voz que dizia, esforça-te. Uma voz que dizia, não fique desanimado, tenha bom ânimo. Uma voz que enfaticamente o desafiava a não ser entregue aos seus espantos e temores, aos seus assombros, mas com coragem e ousadia, dar um passo para diante. Deus orienta a não se perder no propósito, dizendo, olha para a palavra, medita nela dia e noite, observe esta palavra e você será bem-sucedido em tudo que fizer. Por onde andar, você será bem-sucedido, você prosperará, Josué. Olha, olhando para essa lição e trazendo para a nossa realidade, olha quantos de nós, vez e outra, temos o nosso presente marcado por desafios que nós julgamos demasiadamente grandes para nós e que transformam-se em desafios intimidadores, de maneira em que somos neutralizados pelo medo, pelo assombro e criamos uma situação não favorável à execução desse sonho ou desse plano que no momento se apresenta como desafio. Mas Deus tem para nós uma palavra, seja forte, seja corajoso, não te espantes, Ele garante uma coisa, eu estou contigo por onde quer que você andar. Muitos de nós nos curvamos aos nossos sonhos, de repente mesquinhos, porque somos incapazes de sonhar os grandes sonhos que Deus tem para nós. Preferimos sonhar os pequenos porque eles são mais fáceis de serem conquistados. Por exemplo, o sonho de manter a vida como ela está, sem avançar para nenhuma direção. Sem avançar como marido, como esposa, sem avançar profissionalmente, sem avançar intelectualmente, sem avançar espiritualmente, preferimos empatar o jogo. Muitos de nós, vez e outra, torcemos pelo empate, mas Deus tem para nós uma palavra diferente. Ele não nos fez para empatar a vida, Ele nos fez para triunfar, com lutas, sim, com problemas também, com muitas perdas, vez e outra também. No entanto, apesar de lutas, perdas, dificuldades, apesar de dores e muitas coisas, ao final, Deus tem vitória, Deus tem triunfo, Deus tem um prazer de abençoar os seus filhos. Mas é importante a contrapartida nossa, como a contrapartida de Josué, que foi tomar uma posição, de se esforçar, de realmente recobrar o ânimo, dizer eu preciso ir adiante, de não se dobrar aos seus fantasmas, espantos, temores, o Senhor está comigo e eu vou para adiante. E ele é tomado por essa coragem e ele se transforma, como eu dizia, num líder tremendo. Você pode ficar intimidado em relação ao seu presente, mas você pode avançar. Deus espera que você se encha de coragem, essa coragem vem dele. Não é uma coragem que é sinônimo de uma valentia humana, conquistada em porta de boteco depois de uma cachaça tomada ou de alguns goles de cerveja. Não é essa coragem. É a coragem que é resultado da ação do Espírito de Deus em nós e que nos move para diante, para enfrentar o nosso presente, sabendo que tem vitória para nós. Mesmo que essa vitória não possa ser enxergada de imediato, tem vitória para nós. Como Josué teve o prazer de adentrar a terra de Canaã e usufruir da promessa de Deus. E eu creio nisto, que Deus tem para nós a mesma situação. O padrão ou a história particular, ela é diferente. As histórias são diferentes, a minha, a sua, de Josué, mas há um valor. É preciso ter coragem para avançar. Rompa com seus medos. E essa coragem nós conquistamos em Deus, de joelhos dobrados, com intimidade, com devoção, com oração. E Ele nos visita e nos faz avançar para adiante. O que é que está te intimidando hoje? É o vestibular? O que é que está te intimidando hoje? Ter ou não ter um filho? Casar ou não casar? Começar ou não a vida profissional? Mudar de ramo profissional? O que é que está te intimidando? Eu quero te dizer uma coisa, que maior do que o seu desafio é o nosso Deus. E esse Deus quer te ajudar. Ele está contigo, por onde quer que você andar. Deus te abençoe e te dê um domingo lindo na presença dEle, um domingo em que você consiga vencer os seus medos e amanhã, segunda-feira, você possa avançar, dar um passo na direção do que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Amém.